Estamos aqui hoje com mais um episódio Elo por Elas, muito especial para você que nos acompanha. Hoje estamos com a Barbie, gente, a doutora Karen Krause Bonetti, ela que é dermatologista, tantas outras especialidades, tem uns nomes que eu nem consegui falar, mas ela vai explicar depois. Ela também que é do ramo do agronegócio, empresária. Ela é 25 anos médica, está à frente da Fremisan, daquela clínica linda, há 20 anos. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui com ela para bater um papo, para ela contar para a gente todas as coisas que ela faz lá, que passa da estética, né? Ela é bastante voltada para a área da saúde também. Então, eu te convido a ficar aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, que têm uma energia super alto astral. A gente só de chegar aqui já fica melhor. Já dá um ânimo, já né? Dá. Que é a energia das pessoas, né? É muito gostoso. É um prazer pra gente te receber, né? Escutar você aqui nos bastidores contando tanta coisa que eu nem sabia que tinha. Como é que é a especialização que você acabou de falar aí? Nem falar. Onicologista. Eu trabalho com profissionais da saúde e nunca abordei sobre essa temática aqui. Então é super novo. É uma coisa que eu sempre gosto de frisar, porque realmente eu vejo que as pessoas não têm esse conhecimento. O público mesmo, leigo, não sabe que a dermatologia ela engloba a pele e o que a gente chama de fâneros. O que são os fâneros? A pele, o pelo, a unha e o cabelo. Então, a onicologia, que é a parte da unha, né, do estudo da unha, é também do dermatologista. E a gente tem diversos problemas de unha encravada, unha em telha, tumores unguiais, que são da ossada do dermatologista e muitas pessoas acabam indo só para um podólogo, fazendo um paliativo ali e não tratando, às vezes, da forma adequada e de forma definitiva. Então, é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que essa parte, unha, o pelo e o cabelo também faz parte da especialidade da dermatologia, né? E como que funciona? É uma cirurgia que vai na nascente da unha ali? Muda então, a estrutura de crescimento? As pessoas, às vezes, fazem o corte inadequado da unha. Então, às vezes, arredondam a lateral da unha. É uma coisa muito frequente, principalmente a unha dos pés. E, na verdade, a unha nasceu para ser quadrada, né? E quando você arredonda, ela abaula e ela vai perdendo a sustentação e ela vai tendendo a encravar. Outro problema também é o corte nas laterais, que vai gerando o que a gente chama de uma espícula unguial, que é quando cresce, vai formando aquele que espeta, né? Vai entrando para dentro da pele e aquilo vai inflamando, infeccionando. E aí existe essa cirurgia, onde você faz um bloqueio anestésico ali do dedo e você consegue acessar até a matriz unguial, que é a fábrica da unha, que fica a mais ou menos 1 milímetro acima da borda da unha. E você corta essas as laterais que crescem além do que deve, e ela não cresce mais nessas laterais. Aí você dá um pontinho e aquilo resolve de forma definitiva o problema da unha encravada. Né? E a gente também tem outros problemas de curvatura. Por exemplo, tem pessoas que têm um osso empurrando a unha no meio e ela recurva na lateral. Então, você também tira a unha, lixa aquele ossinho que fica ali, aquela espícula óssea, volta de novo com a unha, vai cair essa unha, ela vai crescer, mas vai resolver também a deformidade da unha. Então, muita coisa aí dentro da onicologia, né? As micoses, que são bem frequentes também. Karen, vou jogar uma coisa quente aqui. Eu imagino que você viveu, assim, na sua vida até hoje, de uma forma que as pessoas sempre te elogiaram muito, porque você é linda, né? Obrigada. E a gente sabe que a beleza chega. A beleza, ela chega primeiro, a imagem chega primeiro. Nós, quando falamos da nossa marca, do nosso produto, nosso serviço, nós representamos aquilo que nós fazemos. Então, as pessoas olham a gente, nós somos um cartão de visita para o que nós fazemos, né? Em todos os níveis em que a gente trabalha, em toda a comunicação que a gente faz, a nossa imagem conta muito para que o outro tome uma decisão de compra, tome uma decisão de aproximar da gente e assim por diante. E
você escolher a dermatologia é uma coisa muito legal, eu acho, porque você traz essa imagem forte, que já, acredito que já abre muitas portas. Mas como é que foi, né? As pessoas falavam assim, ai, linda, ai, é dermato, mas é linda, né? É por isso que ela é linda, assim. Como é que foi, como é que é ainda, né? Esse olhar para você ser tão bonita, ter uma presença, uma mulher de presença, né? E trabalhar com algo que é para deixar as pessoas mais bonitas também. Eu acho que a gente tendo acesso, né, aos recursos hoje disponíveis, isso tudo também ajuda, né? A gente envelhecer com qualidade, né? Que é um termo que a gente usa muito na dermatologia, que é o pré-juvenation, né? Prevenção e rejuvenescimento. Hoje a gente vê que as mulheres estão envelhecendo com muito mais qualidade. Eu vejo as amigas da minha mãe da época que tinham a nossa idade envelheceram pior do que as mulheres que hoje a gente convive, né? Então, isso é um benefício que a gente tem. A gente tem o lado bom e o lado ruim. Até esses dias eu estava conversando com uma paciente minha que vai casar, que mora na França, veio para fazer os tratamentos aqui comigo. Olha, e ela estava até falou, nossa, doutora, a gente vem para cá, se desloca, porque a família dela é daqui, prefere fazer os tratamentos aqui, porque na Europa, as europeias têm um preconceito muito grande e esses recursos acabam de acesso ao tratamento estético, acabam ficando mais para pessoas elitizadas e pessoas da mídia, do que para o público em geral. As mulheres lá têm um certo preconceito com as mulheres que se cuidam, porque elas associam isso ao intelecto. Eu falei, gente, como às vezes você pensa que na Europa a gente trabalha com pessoas mais desenvolvidas, mas que existe uma cultura de preconceito com a beleza. Conservadora, né? Demais. E a gente está aqui para quebrar isso, né? Não é porque a pessoa se cuida, não é porque a pessoa tem uma apresentação bonita, elegante, que ela não vai cuidar do intelecto, que ela não vai ser capacitada para atender e ser médica e fazer o que quiser. Né? A mulher está aqui para quebrar esse paradigma. Eu acho que até esse programa traz muito disso. Vocês, mulheres belíssimas, extremamente cultas, né? E que conseguem levar essa mensagem aí para o público, que não é porque a gente se cuida, que a gente tem uma imagem positiva, que a gente não tem o lado intelectual também aprimorado, porque, né? Infelizmente, a sociedade enxerga isso, né? Eu falo assim, vamos pegar você que é loira, assim, bem, né, nata, loira de olho azul. Então, assim, verdade, você chega e você vê uma mulher linda, bonita, loira, que malha. Aí vamos supor a pessoa te vê ali na academia. Você ali de malha, loira, toda bonita, pensa, ai, que menina, mulher fútil, vazia, né? A correlação da beleza, da estética com a futilidade, né? O estereótipo que remete à falta do intelecto. É impressionante. Igual um homem. Você vê um homem fortão, um homem que está ali na academia, que se cuida, bonitão. Você fica pensando... Gente, a gente pode ser linda e ser inteligente também. Não é? Então, a gente precisa levar essa mensagem. É só ir na dermatologista. Com certeza. Com certeza. A gente tem muito recurso hoje e ter acesso. Eu falo que até burrice você ter o conhecimento, você ter o acesso e não dispor daquilo. Uma coisa era antigamente, que a gente não tinha esses recursos, a gente não tinha um bom velho botox, a toxina botulínica, a gente não tinha os preenchimentos, não tinha as tecnologias para envelhecer com qualidade. Hoje a gente tem, e por que não? Por que não se permitir? Aí eu acho que daí a ignorância vem do outro lado, né? Porque você ter e você não utilizar por preconceito, aí, né? E você lá no seu modus operandi, você é do tipo que menos é mais, né? Hoje em dia, sim, eu gosto muito da naturalidade. Eu acho que a gente viveu uma era do boom dos preenchimentos, né? Que é aquele excesso, overfiller, que a gente chama, que vinha daquelas faces hiper preenchidas, que dava aquele aspecto de estufado, né? Que a gente fala que é o efeito colateral bem comum do excesso de preenchimento, que a gente chama de pillow face, que é aquela face estufada, que parece que você vai apertar e vai entrar de tão preenchido que é. A gente viveu isso. As pessoas tentando compensar a perda de volume do rosto pelo envelhecimento com o preenchimento. E hoje a gente entendeu melhor todo o processo de envelhecimento. Hoje os nossos cursos e as nossas capacitações vêm até em cadáver, onde a gente entende
de forma bem anatômica o que vai acontecendo com o envelhecimento do rosto e conseguiu agregar recursos tecnológicos que fazem com que a gente consiga ter um envelhecimento com mais qualidade, mas sem aquele aspecto artificial que a gente viu há muito tempo atrás. Então, hoje, a gente saiu desse excesso de preenchimento, que eu nunca fui muito a favor, né? O preenchimento é ótimo, não estou fazendo uma apologia negativa ao preenchimento, ele cabe em várias... Tem seu papel. Tem seu papel, mas ele não serve para tudo. Então, para isso veio os fios, né, de sustentação. A gente trabalha muito hoje com os fios de sustentação que conseguem reposicionar e, ao mesmo tempo, funcionam como um bioestimulador de colágeno. A gente tem os bioestimuladores de colágeno, mesmo propriamente dito, que o Sculptra, que é o ácido polilático, o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, que tem essa função de estimular o colágeno, né? Porque a gente sabe que depois dos 30, além da gente não produzir colágeno, a gente ainda perde 1% do colágeno ao ano. Então, a gente tem esses recursos dentro da dermatologia, Socorro. que é o quê? A gente injeta essa substância, que ela não faz volumização, mas ela repõe aquele colágeno que dá a firmeza para a pele. Então, a gente consegue envelhecer com muito mais qualidade e naturalidade com esses produtos. Fio, os bioestimuladores de colágeno, associado com as tecnologias hoje que a gente tem, Ultraformer, que é ultrassom microfocado, ele vai fazendo zonas de coagulação, ele vai preguiando a pele lá na profundidade para que a pele inflame e cole. Então, isso vai mantendo a produção de colágeno por mais ativa e por mais tempo, entendeu? Então, hoje a gente tem muito recurso. Além de vários outros tratamentos que hoje entraram também em alta, que são o PDRN, né, que eu estava conversando com vocês. Sim. O PDRN entra na categoria dos bioremodeladores, que são o quê? Eles não são nem preenchedores, nem bioestimuladores. Eles entram nessa categoria do meio, que é para estruturação, para hidratação, então desinflamação da pele. O PDRN ele vem do esperma do salmão. Então, ele entra na parte de terapia regenerativa. Ele faz essa função. A gente também entrou na era da terapia regenerativa. Hoje a gente fala muito nos congressos, agora que a gente acabei de vir da Europa, que teve em Paris, os exossomas hoje é o que se fala, né? Parece falar, o que é um exossoma, né? Entra numa parte tão biológica das coisas. Então, assim, em termos práticos, o que seria o exossoma? O exossoma é uma vesícula que se conseguiu isolar, tá? Que era o que era o exossoma quando a gente estudava lá a biologia? A gente estudava muito as organelas citoplasmáticas quando a gente estudou biologia. Então, a gente estudou mitocôndria, a gente estudou complexo de Golgi, retículo endoplasmático, e a gente estudou uma substância que lá, se a gente puxar lá no nosso segundo grau, a gente vai lembrar, que eram os lisossomas, que eram umas vesículas que faziam o quê? A limpeza celular. Qual que é o benefício? E o exossoma é o lisossoma. Eles conseguiram isolar o lisossoma e chamaram de exossoma. Qual é o benefício dessa vesícula? Ela tem a capacidade de se fundir na membrana celular e levar a sujeira para fora. E ela também tem a capacidade de fazer o caminho inverso. Sim. Então, olha o grande benefício que a ciência teve de isolar essa molécula. Não só a dermatologia foi a pioneira, mas a gente está tendo uma frente de estudos muito grande na oncologia também, onde você consegue colocar várias substâncias dentro dessa vesícula, ela não precisa de nenhum receptor para se internalizar e ela vai entregar o medicamento lá dentro. E qual que é a função dos exossomas? Ela faz uma reorganização dentro da célula, daquela célula envelhecida, ela faz a limpeza, ela reorganiza, ela melhora o funcionamento celular. Então, você imagina a possibilidade e que isso vai abrir na medicina em geral, né? Então, dentro da dermatologia, a gente tem usado para rejuvenescimento, para doenças inflamatórias, como o caso de rosácea, psoríase. Então, ela tem essa função de desinflamar. E também no tratamento capilar. Então, a gente tem os exossomas capilares. Então, e hoje em dia, no Brasil, a gente tem só para uso tópico. Né? Lá nos Estados Unidos e na Europa, a gente já tem os exossomas injetável, que vem de células-tronco mesmo. Porque até então, a gente sempre achou que as células-tronco eram o grande achado da medicina, porque ela
tinha capacidade de se regenerar, criar novas células. E hoje se descobriu que, na verdade, são os exossomas. E você vê, querendo ou não, falando de uma forma mais simples, ele vai lá, limpa o que está sujo e traz o que é bom para dentro, com a reia para dentro, sem precisar de nenhum receptor para se ligar. Porque né? quantas pessoas têm problemas, né? Eu, por exemplo, rosácea, tem gente que às vezes luta com melasma, com todas as outras melasma coisas, é uma indicação, psoríase. E para queda de cabelo, a gente tem os exossomas capilares. Então, no Brasil, como que é feito os exossomas? A gente precisa aumentar a permeabilidade da pele, porque ainda não foi aprovado pela Anvisa os exossomas injetáveis. Então, a gente só tem os exossomas botânicos, né? E o que a gente usa aqui é derivado da flor de Damasceno, foi desenvolvido lá na Coreia. Então, que é o que a gente usa aqui. E, para isso, a gente tem que aumentar a permeabilidade da pele. Então, a gente normalmente faz ou um microagulhamento na pele, ou a gente faz um laser que fura, que a gente chama de laser não ablativo fracionado. Então, ele vai aumentar a permeabilidade da pele, e aí a gente joga os exossomas sobre a pele. E aí, como ela é uma nanovesícula, ela é uma partícula muito pequenininha, ela tem essa capacidade de penetrar e entregar o resultado. Mas depois você pode lavar o rosto? Como aí a gente recomenda ficar de 6 a 8 horas sem lavar. Hoje a gente está usando muito pós-cirúrgico, por exemplo, nas cicatrizes de cesárea, o pós-laser de CO2, que tinha um tempo de recuperação mais longo, a gente usa muito. Então, os exossomas potencializam o tempo de recuperação também. E é um mundo, é um universo, assim. Eu falo que a gente está no início da era dos exossomas, que são as terapias regenerativas. Eu estou vendo, né? Sua boca tá, tipo... Pelo amor de Deus. Como que chama? Secada. Também ajudaria? Para tudo, Eu tenho. Para rosácea. Aí, olha aí. Não, então. Tenho. Eu falo assim, desenvolver, né, cara? Tecnologias. Produtos. Não, produtos até também. Já Olha, cadê meu gloss? Na Europa tem exossomas. Dessa, né? De uso tópico mesmo. A gente sabe que a área que você escolheu da medicina é uma área que ela tem constante movimento, né? Exige muita dedicação, muito estudo, muitas qualificações, especializações. Você acabou de dizer que foi para a França agora recentemente, investe muito em tecnologias. Como que você enxerga hoje o futuro da dermatologia e o futuro da medicina do estado do Mato Grosso? Porque eu vejo um crescimento muito grande, eu levanto uma bandeira hoje aqui no estado, que é de referenciar Mato Grosso como um polo a nível Brasil de referência no que diz respeito à saúde. Nós temos hoje profissionais altamente qualificados, nós temos clínicas muito bem equipadas, com grandes estruturas. Então, Mato Grosso hoje tem caminhado para se tornar uma referência no cenário nacional. Como que você enxerga a medicina para os próximos anos aqui em Mato Grosso e também os avanços da dermatologia? O que nós podemos esperar? É exatamente isso. É bem bacana você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem uma cultura do mato-grossense em geral e das pessoas que moram aqui, sim, de que a medicina de qualidade só existe em São Paulo, né? E isso é uma grande mentira, porque a gente tem médicos que investem. Eu sou uma médica que estou em constante atualização e movimento. Verdade. Cara, e o tempo inteiro ela está em curso e investindo também, sim, né? Eu estava até contando que a gente tem uma tecnologia aqui, que é o Fotona, né? Uma tecnologia de ponta, e que a gente tem dois aparelhos, um específico para rejuvenescimento, que é o Fotona 5D, e o Fotona Starwalker, que é um outro aparelho, que é um aparelho que engloba mais pigmentos e que é um laser pico segundo. Então, a gente tem... Cada tecnologia dessa sai na casa de 1.200.000. Então, são investimentos altos que a gente faz para ter o recurso, para oferecer isso para a população. Não só para a população de Mato Grosso, como todo o norte aí, que também carece de tratamento de ponta. Eu fico encantada. Então, às vezes, não tem... Né? Às vezes, não tem essa necessidade dessa cultura de achar que São Paulo... O fato de estar em São Paulo é que você... Às vezes, não. Tem vários colegas meus que fizeram formação comigo no Rio de Janeiro, que eu fiz a formação lá, que não tem 1/5 de tecnologia que a gente tem aqui no estado do Mato Grosso, né? Eu já vi pessoas que fizeram coisa fora daqui, sim, com médico, inclusive uma vizinha minha, né? Não vou falar aqui o médico, mas é um médico que está bombando aí na internet. Né? Ela fez um procedimento com ele que, inclusive, é com aquela não sei falar. Hialuronidase. Que é para tirar. Uhum. E aí deu uma bactéria, enfim. E ela passou mal, né? Teve questões. Ou seja, é um médico bam, que está aí super na mídia, que não é daqui de Cuiabá, ou seja, ela fez fora,
Não é barato. E ela quase morreu com sepsemia. É. Então, assim, às vezes a gente procura, né? Às vezes Fora, é isso. E às vezes O que Não nós dá temos valor em aqui, quem no Valorize tá o que está na aqui. nossa É. casa, né? Eu falo que Mato Grosso hoje é uma casa de grandes talentos, né? A gente falou, eu tenho batido nessa tecla porque eu tenho orgulho de ver os nomes que saem daqui. Então, eu acho que mais do que sair, não, é a gente propagar o que nós temos aqui para que pessoas de fora, outros estados, passem a vir buscar recurso aqui em Cuiabá e no Mato Grosso. Nós temos profissionais excelentes em todos os cantos do nosso estado, que com é certeza. gigantesco. Acho Karen, que eu vejo- são certificados. Eu vou passar meu gloss, tá, Taína? Olha, inclusive esse gloss aqui foi uma amiga minha até que fez. Diz que ele devolve o volume que a gente perde, né? Tá aqui, ó, ela falou. Você desenvolve produto também, Karen? Sim, a gente tem uma linha de produtos também, né? E eu sempre, Já quero conhecer. pós-procedimentos também, a gente já tem toda uma estruturação para o paciente levar para casa. Então, tem que Ai, ter, que né? Tem que ter legal. todo esse... Não, depois dessa chamada de atenção aqui. É, já que vou aqui deixar a até o gente gloss faz aqui. tudo ao vivo mesmo. Né? Aqui não tem nada combinado. E é tão legal isso, né? Porque a gente mostra a verdade, né? Do que é. Tipo, Sim. nós mulheres precisamos hidratar. Você vai Sim. fazer uma maquiagem, hidrata o rosto Sim. antes. Vai passar. Eu não tenho esse costume de hidratar. Não gosto de gloss. Isso aqui gosta mais de gloss que eu, muito mais. Eu sou do batom não sou. mate. Não Gosto assim, Karen. batom cremoso. Olha só, você, né, eu vejo assim, um pouquinho além do que nossas filhas são amigas, a gente está mais próxima. E eu vejo assim, você, na altura da vida que você tá, eu vou falar bem especificamente mesmo, uma pessoa realizada na profissão, na família, com uma família linda. E assim, que não tem só a dermatologia como fonte de renda, ou seja, você também é do agronegócio. Você poderia, por exemplo, viver sem trabalhar, sem ser médica, deixar e... Né? Agora eu vou viver minha vida, vou só viajar, porque financeiramente a sua vida está totalmente organizada. Uhum. E o que te move a continuar? Porque, assim, eu vejo que você não só trabalha normalmente, você está constantemente buscando mais. Você não estacionou. Então, o que te move a você? É uma paixão, né? Sim, eu acho que é isso mesmo, né? O prazer por cuidar do próximo, né? Meu pai era médico, né? Então eu venho de uma história familiar aí que meu pai, ele exerceu a medicina durante muito tempo e aí ele tinha uma diferença grande da minha mãe, de 20 anos de diferença deles dois. E ele já estava até cansado da medicina quando ele comprou, tinha uma terra aqui, na época que ele era do Sul, e comprou uma terra no Mato Grosso. Tinha muita gente migrando do Sul para cá. E ele veio para abrir fazenda e acabou largando da medicina e não conseguiu conciliar. A intenção era voltar, mas não conseguiu. Então, assim, ele vem de uma história já de muito amor à medicina, que eu acompanhei pela história, mas não consegui viver isso. Mas eu acho que eu levo isso um pouco dentro de mim também, que é isso, é o prazer por cuidar do próximo, né? E é o que você falou, eu não dependo da medicina e acho que até por isso eu faço com tanto amor e dedicação, assim, eu gosto mesmo e tenho e me dedico com carinho, porque eu acho que a medicina tem que ser isso, a base da medicina. Muita gente vê só o lado financeiro e esqueceu do lado humano, né, da medicina. Eu acho que a gente tem que rever um pouco até isso e dedicar a parte humana, que é o que falta, né? As pessoas estão muito carentes do cuidado, do médico que cuida com carinho. Eu falo que os meus pacientes, eles são mais do que pacientes, já viraram pessoas da minha família. Porque são pacientes que já estão há 20 anos comigo. Né? Esses dias, uma paciente minha até caiu ali na clínica, na escada. Pensa numa pessoa que fica... Eu acompanhei ela no hospital, fazia raio-x, tudo. Eu fiquei uma semana ruim, porque, tipo assim, eu sou tão apaixonada por ela que se acontecesse alguma coisa ali, parecia que eu não ia suportar, porque de tanto que eu gosto, entendeu? Então, eu sou assim com meus pacientes, eu tenho amor por eles. Então, eu acho que isso é a base para me mover, que me faz eu estar me aperfeiçoando. O amor, a conexão com pessoas. É o amor! Eu já estou chorando. Você que eu estava aqui, falando tudo sobre amor, né? Aquela hora. E você, querendo ou não, trabalha com o seu amor, né? O seu esposo está ali junto com você. Como é que é esse empreender em casal para vocês? Então, o meu marido, o meu esposo, ele também é da área da saúde, ele é oncologista, médico oncologista.
E quando a gente migrou, voltou do Rio de Janeiro, terminou toda a nossa residência, especialização, meu pai estava num período que ele tinha descoberto um tumor cerebral e estava já numa fase bem doente, né, acamado e tal. E aí a gente assumiu essa parte do financeiro e de tocar a operação da fazenda, né, junto com a minha irmã na época. E aí hoje ele tentou conciliar por um bom tempo junto com a medicina, mas a oncologia exige muito, né, do médico. Sim. E aí acabou que ele deixou da medicina e hoje se dedica a cuidar do agro, né. E como está assim muita coisa junto, né, no meu nome, o que a gente fez? A gente colocou o escritório dele lá dentro da clínica, da fazenda, inclusive, e ele me ajuda muito na parte administrativa da clínica, né, com os funcionários, com os aluguéis, tudo. E a gente tá ali. Na verdade, a gente está no mesmo espaço, mas acaba que a gente não se encontra. Cada um faz uma coisa, né? Mas é muito bom você ter alguém esse apoio é muito importante, com certeza. Ele me ajuda muito, é um parceirão, assim, que me ajuda com a Liz também, porque médico também tem essa questão de, né, a gente que é mãe e profissional sabe, ela tá aqui, tá olhando que tem a filha para buscar, né? Então, assim, a gente fica sempre com isso e ter uma pessoa que te dá esse suporte é muito importante para a gente poder exercer com qualidade a profissão, né? Você não trabalha só com facial, né? Nós estávamos conversando em bastidores sobre alguns procedimentos corporais que você realiza. Fala um pouquinho pra gente o que a clínica oferece hoje, o que você oferece hoje nessa linha corporal, doutora? Então, dentro da parte corporal, a gente hoje tem a parte para tratamento das gorduras localizadas, né, que é uma grande demanda que a gente tem, porque às vezes você tem uma gordurinha localizada, uma gordurinha de sutiã, um flancozinho que incomoda, um culotezinho, e você não quer ir para um centro cirúrgico fazer uma anestesia geral, entubar, ficar internada, mas quer resolver aquilo, né? Então a gente tem desde a tecnologia da criolipólise, que faz o derretimento da gordura através do congelamento, onde você consegue umas reduções de mais ou menos 5 centímetros. E a gente tem também, agora, eu fiz a capacitação, que é o MELA, né, que a gente chama de mini extração lipídica ambulatorial. O MELA nada mais é que você utilizar de uma solução de anestésico local ali, que é uma solução tumescente, que foi desenvolvida até por um dermatologista chamado solução de Klein, onde você consegue anestesiar bem aquelas regiões onde você coloca essa solução. Depois você passa uma fibra ótica e vem derretendo essa gordura. Ele vai a 70 graus. Essa tecnologia consegue derreter a gordura. Ela liquefaz a gordura e depois você só aspira com a seringa. Então, é uma mini lipo de ambulatório. Assim. Você coloca depois um macaquinho e vai embora para casa. Porque são áreas pequenas, entendeu? Então, você pode até fazer mais áreas de forma segmentada, porque você também não pode extrapolar a quantidade de anestésico local que você pode utilizar por quilo de peso. Mas resolve muito bem para essas questões de gordurinha localizada. Então, é algo inovador. Inovador. E dá muito resultado, o MELA. E a gente combina junto com tecnologias que a gente tem lá. Hoje a gente tem o Morpheus, que é uma ponteira do Body Tight, que é um aparelho que a gente tem, que ele faz um microagulhamento fracionado, onde tem 80 agulhinhas de ouro, que ele consegue penetrar até 7 milímetros de profundidade na pele, é mais ou menos isso, é o microagulhamento mais profundo que a gente tem hoje no mercado. E na ponta de cada agulhinha, ele joga uma energia de radiofrequência. Para as pessoas entenderem, em termos práticos, o que é uma radiofrequência, é um micro-ondas. Então, ele gera um dano térmico que coagula ali a proteína da pele e que vai gerar microlesões que vai fazer a pele retrair. Então, a gente faz junto, combinado. Depois que você faz o MELA, a gente ainda faz essa tecnologia para retração de pele. Olha que legal. Hoje em dia, a gente faz também só ele isolado. Então, a gente tem muita demanda na questão do lipedema, que está muito em alta também, né? Sim. Que a gente achava sempre que era só celulite. Hoje, as pessoas estão mais esclarecidas em relação à doença do lipedema, né? E como tratar. Então, a gente tem muito esses recursos hoje em dia de radiofrequência microagulhada, o MELA para extração das gorduras localizadas em joelho, a subcisão nas áreas onde a gente tem a celulite mais profunda. A gente tem uma técnica cirúrgica onde você faz o bloqueio anestésico e você solta aquela trave de fibrose que gera o aspecto de casca de laranja de forma manual. Então, isso melhora demais aquelas celulites grau 3 e 4.
Então, a combinação de E é bem tecnologias, tranquilo né? fazer? É bem tranquilo. Mas hoje, no meu espaço, a gente fez até uma adaptação, fiz uma reforma agora grande no final do ano, que eu fiz um centro cirúrgico, que para esses procedimentos dá para você fazer com sedação. Então, faz anestesia local e só põe o paciente para dormir, igual uma endoscopia. Então, hoje em dia, muita gente tem preferido fazer isso. E a gente tem até feito uma proposta do que é all-in-one. O que é o all-in-one? Aquele paciente que quer fazer botox, quer fazer o preenchimento, quer fazer o laser, quer fazer o fio, e ele não é muito sensível para dor, faz de uma vez só. uma sedação e faz tudo num dia só, sai pronto. E meu cunhado mesmo esses dias fez. E a gente fez até, secou os vasinhos da perna, do pé, fez esclero e fez os fios, fez tudo porque ele é muito sensível. Então, os homens têm preferido muito fazer com sedação. Então, dá para fazer com sedação. Vocês Karen, têm uma olha, equipe completa, né? Eu vou falar assim, na verdade, não tem gente feia, né? Tem gente que não tem dinheiro, né? Que não investe, que não investe. E tem gente que tem dinheiro e não investe, que né? não investe. Por falar assim, que não investe porque mesmo, isso é investimento. Né? É investimento. Nós temos hoje muitos artifícios, né? Como que eu fico Pra encantada melhorar. com esses avanços. Eu tenho vontade de fazer tudo, não tenho coragem de fazer nada. Pois eu tenho vontade sério, de fazer eu sou tudo, eu tenho super coragem de fazer tudo. eu tenho faço coragem. tudo Super medrosa, Karen. Super medrosa. Super. Tem hora que eu não Taina faço tem, mais, porque Taina fica com aceleração, arritmia. com tem hora que eu não faço mais anestesia. por causa dos pós, que às vezes tem que parar as atividades. Né? Não dá pra parar, Mas quando, né? quando é pós tranquilo, que eu tenho oportunidade de conhecer e fazer, eu já quero fazer. Karen, eu quero perguntar uma coisa pra você. Eu, mais nova, assim, quando eu era mais nova, eu tomei sol e eu fiquei muito tempo exposta a esse sol. Tive insolação, tive que trocar a pele, né? Na verdade, assim, a pele trocou, né? Sozinha, fui pro hospital, tomei Queimadura muito de segundo soro, grau, tive queimadura. Super perigoso foi na até. 8ª série isso aí. Pensa, quando eu vou fazer 40, né? Então, E aí eu lembro que na época eu falava, cuidado, câncer de pele, né? E eu quero que... E a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Porque quando você é nova, você se expõe. Eu morava no Rio de Janeiro, fiz FGV lá. Então, eu ia pra praia sem protetor solar. Pra quê? Pra ficar com o rosto vermelho, que é o efeito do blush, que quando você é novinha, você gosta. E eu vejo muito isso forte, porque minha filhada, quando a gente tá na praia, ela ama ficar com as bochechas vermelhas, Maria Clara. E ela quer porque quer não passar protetor solar, né? E tem a questão do protetor solar. Tem amigas minhas até que falam assim, não tem que ficar passando tanto protetor solar. Sabe? Cada pessoa tem um jeito. Eu tenho amigas que não usam protetor solar. Elas falam, não, pra quê? Vai entupir a sua pele de produto né? no dia a dia. Usam, Amigas nossas que não usam. E que fazem vão em médicos também. fora do Brasil até, que fala sobre isso, né? Então é uma coisa até a gente fica bem assim. Mas eu quero que você fale sobre o câncer de pele, porque é muito comum, acontece, as pessoas não têm tanto conhecimento. Essa informação, né? Isso. Mas é real isso. Eu fui presidente do GBM, aqui do Mato Grosso, durante bastante tempo, que é o Grupo Brasileiro de Melanoma. Até escrevi 3 capítulos do livro que a gente se baseia para normativa do tratamento de câncer de pele. E o principal que mais mata é o melanoma. Graças a Deus é o menos incidente, mas a gente tem no estado do Mato Grosso uma incidência muito, muito alta de câncer de pele. Por quê? Porque a gente tem muita gente que migrou, como a minha família da região do sul, pessoas de descendentes de alemão e de italiano, europeus em geral, que migraram na década de 70 para cá, na parte da colonização, e que aqui se estabeleceram, e a gente tem uma incidência muito alta de radiação. Eu falo que é um sol para cada habitante aqui, de tão alto que é, né? Então, a gente tem muito fator de risco para desenvolver câncer de pele. E aqui é muito alta a incidência, né? A principal forma de prevenir o desenvolvimento do câncer de pele, a forma mais prevenível é o uso do protetor solar. Então, a gente vem de uma cultura aí de algumas pessoas que são influenciadoras, como Gisele Bündchen, a gente viu recentemente uma outra modelo, Isabelle Fontana, que falou que também que para tratar melasma parou de usar protetor, assim, aí isso gera uma desinformação, uma certa dúvida por parte das pessoas se realmente o protetor solar tem o seu benefício ou não. A mídia deixa a gente doida. Deixa doida, né? E a gente sabe que não, o uso do protetor é fundamental, principalmente pessoas com fototipos claros, tipo o meu, né, o de vocês também, que quando se expõe ao sol sempre
quase sempre se queima, pouco se bronzeia, com tendência a sarda, e que são os fototipos mais clarinhos, o 1 e o 2, ou ruivo em geral. Então, tem que cuidar. Mas não é, a gente, às vezes, tem essa ideia de que só os clarinhos tem que usar. A gente sabe que também tem câncer de pele em pacientes com fototipos mais altos, pele negra. Né? Então, negro também pode ter melanoma. Um exemplo é o aquele cantor de reggae, Bob Marley morreu de melanoma. Então, assim, é uma cultura errônea de achar que porque a pele ela tem mais melanina, ela tem mais proteção. Mas ela também tem que se proteger, porque também existe risco de desenvolver o câncer de pele. Então, assim, pega uma pintinha, tem uma pintinha no rosto, o que você fala? O que você indica? Então, a minha orientação é que pessoas com fototipos mais claros ou que tenham muitas pintas, mais de 50 pintas no corpo, entram no critério de fator de risco maior para poder desenvolver um câncer de pele. Essas pessoas têm que fazer uma visita periódica ao dermatologista, o ideal que seja uma vez ao ano, porque existe um exame que a gente faz no consultório, que é a dermatoscopia, onde a gente aumenta mais de 100 vezes o tamanho da pinta, e a gente vai conseguir identificar de forma precoce se essa pinta tem características ou não de uma pinta que pode evoluir para um câncer de pele. Ou se já é um câncer de pele e você ressecar no início, que é o ideal, que é totalmente curável, é só retirar e está curado. Não tem gente que deixa aquela pinta evoluir, fica enorme, já aprofundou, já pegou vaso, já se espalhou, então acaba que perde o tempo certo para o tratamento da cura, entendeu? Do câncer de pele. Acho que é a maior forma de prevenção. É o protetor solar. É a maior forma. Eu fiz a campanha no Hospital do Câncer, eu faço do ano, eu vou lá fazer cobertura, eles fazem um mutirão. Para câncer de pele. E, assim, é alarmante o número de casos. Acho que é o câncer com maior incidência hoje. Porque a gente tem 3 tipos, né, de câncer de pele. A gente tem o carcinoma base celular, o espinocelular e o melanoma. O melanoma é o mais agressivo, que se espalha, mata rápido. Mas o mais incidente é o carcinoma basocelular, que forma feridinhas que vão aumentando de tamanho, que sangram, cicatrizam, cicatriza. E ele é o câncer mais incidente no mundo. Então, assim, é muito alto, é maior que mama, maior que próstata. É o aquela câncer mais feridinha que não cura. Não cura. Nunca. Ele não tem o poder de se espalhar, mas, por exemplo, se você tem... Normalmente, você tem face em áreas expostas ao sol. Perto de uma pálpebra, você vai ficar com problema de fechar o nariz, deformar a orelha, de ter que tirar. Então, é muito incidente e a proteção solar é a forma mais prevenível desse câncer. Então... Essa cultura de que tem exames, ou não, tem que usar. Fazer esses exames, porque, poxa, uma vez pelo menos no ano, igual você está falando, é tranquilo fazer o exame. A gente marca, vai lá, tem esse... Não faz a mamografia, não faz, né, os homens a próstata. Se tem uma tendência, né, a muitas pintas, faz o exame da dermatoscopia. Porque tem aquela pintinha vermelha que parece que tem um sanguinho dentro dela. E tem aquelas pintas normais. Tem vários tipos, né? A vermelhinha é bem comum em pessoas que são clarinhas, descendentes de alemão e italiano, que é isso aí, são pintas feitas, a gente chama de nevo rubi, que é uma pinta feita de vaso. Elas são benignas, mas o problema dela é que quando ela cresce, às vezes se você bate em cima dela, ela pode estourar, e como ela é feita de vaso, já tive que ir em consultório final de semana para fazer num paciente que não parava de sangrar, couro cabeludo, passou a escova, e veio de Campo Verde, desesperado, que sangrava demais. Preocupado, que é, né? Karen, já que você falou de cabelo, você também é tricologista, né? O que a gente falou, na parte da dermatologia tem tudo isso. Tricologia. Sim. E assim, fora, né, eu quero que você fale um pouco sobre isso pra gente, sobre as diferentes maneiras, né, sei lá, das quedas de cabelo. Tá muito assim, hoje em dia, a mulherada, né, hoje em dia tomando... Suplementando hormônio. Verdade. E todo mundo perdendo cabelo, né? Então, assim... A gente pega muito em consultório. Eu falo que os nutrólogos são inimigo número 1 do dermatologista. Porque o que a forma como melhora a parte do corpo, pra gente é onde é pior, né? Porque a suplementação com hormônio, ela atua diretamente também na nossa área, que é o cabelo e a pele, né? Então, a pele dá muito problema de oleosidade, dermatite seborreica, aquela acne, às vezes, severa, né, que deixa marca. E a questão do cabelo, que quem tem tendência genética para alopecia androgenética, que é a calvície, se suplementa com os hormônios masculinos, acabam desenvolvendo uma queda importante, diminuindo bastante volume, ficando com uma redução importante. O que vai determinar isso? Falar, mas isso é para todo mundo? Não.
Isso vai acontecer com que isso depende muito da genética. Tem gente que toma litro de bomba, eu falo, e não dá nada na pele e no cabelo. E tem gente que faz cheirinho e só tópico e o cabelo despenca. Por que isso? Porque quem vai determinar isso é a genética, é a quantidade de receptor para o hormônio na glândula sebácea ou no folículo do cabelo. Se tiver muita genética, com um pouquinho, às vezes, que suplementa, dá uma queda exuberante. Se não tiver, não acontece nada, entendeu? Mas se então, suplementar, né, fizer uso de algum hormônio e, ao mesmo tempo, suplementar, assim, fazer coisas... Para bloquear periférico. É uma luta. Eu falo que a gente fica na luta, né? Tenta ir equilibrando. Assim, para a pele, a gente tenta usar o Roacutan, mas normalmente quem faz a suplementação com hormônio quer malhar muito para ganhar massa muscular. E quem malha muito também pode dar problema com o Roacutan junto associado. Saiu até recente na mídia, até uma influencer que fazia tempo que não malhava e que foi fazer aula de bike e deu um problema que chama rabdomiólise. Não sei se vocês viram esse caso. Não. E muita gente não sabe disso. Que quando você faz um exercício muito extenuante, a gente quebra algumas proteínas do músculo e essas proteínas são liberadas na circulação. E essa proteína, ela danifica o rim quando libera de forma muito súbita. Né? E aí dá um problema de insuficiência renal aguda, que aí você faz faz um xixi marrom e pode ir para um quadro de insuficiência renal aguda, de UTI e até morte. E o Roacutan, ele é um remédio maravilhoso, só que ele impregna também no músculo, e se você está tomando o Roacutan e malha muito pesado, existe a chance de desenvolver uma rabdomiólise, por aumento de uma enzima chamada CPK, que a gente mede direto no exame de sangue, que é a creatinina fosfoquinase. Quando libera muito CPK na circulação, ela é tóxica para o rim e pode gerar isso. Então, assim, tudo tem como, mas a gente tem que ter muito conhecimento, acompanhamento para poder... dá para fazer o Roacutan junto associado? Dá, mas tem que fazer com acompanhamento, entendeu? Para a pele. Agora, para o cabelo, a gente tem os bloqueadores periféricos, espironolactona, a gente tem a finasterida, que o homem usa. Hoje a gente usa o minoxidil oral, que a gente usava só tópico, hoje a gente também está usando oral. Tem como bloquear, mas a causa é o hormônio. Então, se você não tira a causa, você não tira a... Gente, entendeu? olha, mulherada, é o seguinte... É equilíbrio. Um recado. O que vocês querem? Vocês querem ter o corpo bonito ou vocês querem ter um cabelo bonito? No meu caso, é o cabelo, tá, gente? Tá lindo, obrigada. Eu quero os dois. O corpo, a gente tá indo, né? Eu vejo que a tricologia, ela cresceu muito. Essa área da dermatologia cresceu muito, principalmente pós-Covid, né? É isso, a gente teve muito problema, Foi né? uma dor muito eminente, né? A questão da queda capilar pós-Covid. A gente teve então, houve muito um crescimento dessa área. E a gente, hoje em dia, tem muito recurso. Hoje, por exemplo, aqui a gente faz o PRP, que é o plasma rico em plaqueta. É uma terapia que ainda é considerada off-label aqui no Brasil, mas a gente já faz. Na Europa já se faz há muitos anos e com vários estudos, com resultados muito bons. E a gente faz lá na clínica, onde você tira o sangue da veia do paciente, 8 ml em média, você põe numa centrífuga e você aspira a parte, aí na centrífuga separa o plasma da hemácia. Aí aquela parte amarela do sangue, ela é rica em fator de crescimento capilar, endotelial, então ele ajuda demais na recuperação da densidade do cabelo e no crescimento capilar. LED capilar, que eu tinha até um certo preconceito com LED, e hoje, depois de um estudo americano com mais de 500 pacientes com um follow-up, que é um segmento de 10 anos, viram que o LED é muito bom para o cabelo. Por quê? O LED é luz de emissão de diodo. O que a gente usa para depilar, o laser de depilação, é um LED, luz de diodo. Só que para depilar, a gente usa uma energia super alta. Como que se descobriu o LED? Eles descobriram porque a operadora do laser começou a usar energia muito baixa e, em vez de eliminar o cabelo começou a crescer o pelo, entendeu? E aí eles viram que entre a dose terapêutica, entre fazer crescer e fazer cair, dependia da quantidade de energia. Numa energia baixa, o LED faz o cabelo crescer. E na energia alta, ele destrói o bulbo.
Então, aí surgiu o LED capilar. Então, hoje a gente tem os bonés que você compra na internet, ou até a gente até tem na clínica também para vender, mas tem que ser com uma especificação própria para o cabelo. E 12 minutos todo dia do LED, o laser de baixa voltagem, faz também um estímulo de crescimento capilar. É um mecanismo que a gente chama de fotobiomodulação. É mais ou menos parecido com o que acontece com a planta, a fotossíntese. A gente consegue estimular a mitocôndria das células ali para gerar mais energia e o cabelo cresce. Então, assim, hoje a gente tem os LEDs, a gente tem o PRP, a gente tem a intradermoterapia capilar, a gente faz os soros para reposição de nutricosmecêuticos. Então, a gente sabe que baixa de ferro, baixa de cobre, de zinco, de biotina, interfere diretamente na saúde capilar. A gente consegue fazer isso também através da soroterapia. Então, é muito universo. Ele é tão assim, eu vou fazer uma pergunta polêmica, vou fazer uma pergunta polêmica, porque, assim, cabelo branco tem como reverter? Porque eu vejo muito isso na internet, tá? Minhas amigas mandam, porque eu postei esses tempos. Gente, tanto de cabelo branco que eu tô, tal. E aí isso tem fatores de dormir, de melhora, de muita coisa. Mas saiu, acho que uma pessoa que postou falando que existia um medicamento e tal. E assim, o que você fala disso? Existe. Na verdade, assim, os estudos assim, não são tão consistentes, mas a gente faz. Porque o que se sabe hoje sobre o cabelo branco? O que causa a canice, que é o cabelo branco, é um excesso de radical livre. É o que a gente chama de estresse oxidativo da mitocôndria da célula. A mitocôndria que é responsável pelo surgimento do cabelo branco. Então, a pessoa, quando ela é estressada demais, ela fica atendendo mais cabelo branco. Hoje em dia, as medicações para cabelo branco estão voltadas para os antioxidantes mitocondriais. Então, você lê lá sobre... Aí existe uma medicação que a gente chama de PQQ. É um xingamento, pirroloquinolina quinona. Eita! Ela é um derivado da vitamina B, que tem uma ação antioxidante 100 vezes maior do que a da vitamina C. Então, a gente hoje faz ele oral, manipulado para tomar em casa, e faz em consultório intramuscular 3 sessões. B12? Ele é derivado da vitamina B, é a B6, entendeu? B6. Junto com a tiamina e a PQQ. Ela é 100 vezes mais potente e ela tem ação antioxidante mitocondrial. Então, é oral, né? Então, existe tem o o oral, oral e tem o injetável e tem o que a gente pode fazer em Mas e aí? Você vai fazer isso. O que você tem de cabelo? O que já ficou branco, provavelmente não reverte. Né? Então, o negócio é fazer antes de ficar branco. É isso aí. Fico alerta, então, São né? os antioxidantes. Hoje a gente tem isso no mercado, que ajuda muito. Nos Estados Unidos já tem pronto. O PQQ vende nessas nutricosmecêuticos. Nossa. Aqui a gente ainda está chegando já, mas a gente faz mais manipulado e a gente faz em consultório intramuscular. Tem muito algum bom. caso que você, assim, amou atender, que foi uma realização profissional para você, que chegou às vezes até desenganada e você falou, uau, isso foi assim, tem vários. além. Compartilha algum assim com a gente, pelo menos um. Tem vários casos, né? Tem desde pacientes assim que já estavam desacreditados com o tratamento errado de calvície. Na verdade, o paciente estava tratando há anos por um quadro de alopecia areata, que é um quadro de doença autoimune, que ficou até famoso essa doença no Oscar lá, que a mulher do Will Smith, né, sofre desse problema, que é diferente da alopecia androgenética, que é calvície. Ela é uma doença autoimune que ataca o fio do cabelo. E eu tive uma paciente que ficou anos tratando errado, como alopecia androgenética, e com um diagnóstico errado, e quando ela me procurou e a gente instituiu o tratamento correto e repilou todo aquele cabelo, é uma emoção de ver a pessoa assim com a autoestima renovada, né? 10 anos tratando de uma doença que de forma errada. Então tem vários, desde cânceres, né, que a gente pegou no início e aquilo ali representou a pessoa viver, né? Tipo, você tratar na fase certa, correta, e dar a oportunidade da pessoa viver com qualidade, sem ter que fazer uma quimio e tudo. Então, tudo isso deixa a gente... aquece o coração, né? Você sabe que você fez diferença na vida daquela pessoa, né? Entre viver e morrer, né, para ela.
Então, assim, mesmo sendo pele, que tem muita gente que fala que dermatologia né, no meio médico, a gente até, os médicos brincam, né, que a gente tem muita emergência, que se no correr, desaparece, né? Mas a gente não, a dermatologia é uma especialidade muito rica, né? A gente falou aqui, ó, mais de 1 hora, e se a gente ficasse o dia inteiro... Foi maravilhoso ouvir você. Teria muita coisa para trazer de informação, né? Você que é muito uma grande. aula pra gente, né? Porque tantas informações que a gente não sabe, porque hoje, o que a gente percebe? Que as pessoas querem usar tudo, querem fazer tudo, aí ouve um, ouve outro, aí ouve a internet. Acho que tem... É importante você pegar... A internet, ela informa, mas ela desinforma muito também, né? Eu falo isso. que é por isso que a gente tem levantado esse movimento para trazer aí o barulho dos bons, né? Porque o problema não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons. E acaba gerando essa desinformação muito grande e um prejuízo para a população, né? Vai na sua pergunta de ouro, tá? Eu queria te perguntar que se a Karen... Lá vem. Não, se a Karen pequenininha, né? Não sei, escolhe aí a idade dela, ela chegasse aqui hoje, você com a idade que você tem, onde você chegou, com a família que você construiu, se ela estivesse aí com você, o que você falaria para ela hoje? Eu acho que entre erros e acertos, eu acho que foi bastante positivo assim a evolução, porque eu sempre quis médica, desde pequenininha, era um sonho dentro de mim, assim, que eu sempre gostei disso, da parte humana das pessoas. E chegar hoje com 45 anos e olhar toda a minha trajetória para trás, ver tudo que eu já conquistei e a família que eu tenho, eu só tenho a agradecer. Eu acho que quando a gente escolhe a profissão com o coração, o sucesso vem, eu acho, né? Eu acho que o sucesso não é só a questão financeira, é você se sentir bem naquilo que você está fazendo, naquilo que você está atuando e ter a certeza de que você fez a diferença na vida das pessoas. Né? Porque passar por essa... Porque é o que a gente vive conversando com minhas amigas, que não falam assim, por que você está trabalhando tanto? Você é dona da sua agenda, você tem o agro, para que você fica até essa hora? Gente, por prazer. Porque eu estou ali por prazer, pelo outro. Por que você não desmarca? Eu falei, porque eu tenho consideração pelo meu paciente do interior, que pegou o carro, marcou uma consulta comigo e, vamos... Eu queria estar todo dia numa rala, no chá da tarde, mas, né, que a Ariane... A vida chama, né? Mas a gente tem que ter esse compromisso e a gente tem que deixar um legado. Porque para as gerações, e eu acho que é isso, a gente fazer aquilo que a gente ama, né? Propósito, com carinho. né? Propósito de vida, com certeza. Maravilhoso ouvir Isso você. aí, né? Obrigada pela sua vinda aqui, por nos prestigiar com tanta informação, né? É bom, eu falo que cada visita aqui, cada convidada, assim, nos enriquece de alguma forma. É uma troca. Tô saindo daqui, já aprendi tanta coisa, já entendi. A gente sai mais consciente, né? Com Espero certeza. que a sua mensagem consiga alcançar muitas pessoas que nos ouvem, porque meu esse é um desejo espaço também. que a gente fala, né? São elos que inspiram e conectam, porque você vai inspirar. Você pode inspirar, por exemplo, muitos estudantes que estão aí querendo encontrar um caminho, né? A gente sabe que a medicina vai muito além só do trabalho, porque você vai trabalhar muito mais, né? É o amor ao outro, é a doação, é seu propósito envolvido, é às vezes deixar a família, é um plantão, é estudar demais, porque você não vai fazer qualquer Nunca coisa. para Você já também. mostrou o tanto que você estuda, continua estudando, né? Então, imagina quantas pessoas podem ser impactadas, né? Por isso que a gente pede tanto, olha, compartilhem essa história, porque isso aqui pode ajudar outras pessoas a desenvolverem seus negócios e serem pessoas melhores em suas carreiras. E você, falando tudo isso, mostra uma médica dedicada também a serviço do cliente. Porque não é só a beleza, é o que ele está vivendo. Porque, sabe, Karen, é muito gostoso. A gente vira um pouco até psicólogo, né? Eu falo, né? E é gostoso essa conexão, né? Saber que aquela pessoa que te escolheu te sente segura para se abrir, para contar, porque ela se conectou mesmo com você, né? Então, é muito gostoso você ir num médico que você fala, nossa, eu tô bem, não é um estrelismo, tá? Porque tem muitos médicos aqui até, e são muito estrelas. Você não consegue conversar com a pessoa, você não consegue encontrar a pessoa se esconde dentro da própria clínica ali, então você não você vive um procedimento, você não consegue nem fazer uma pergunta para a pessoa, porque e você se mostrou super acessível. Até você falando, isso é acolhimento. Eu acho que fica a lição para muitos profissionais que precisam trabalhar acolhimento para o outro, porque o que fica na pessoa é aquilo que a gente transformou na vida dela, o significado que a gente deixou, né? Então você mostrou que vai muito além.
E talvez por isso que você tenha tantos clientes que te amam, que vêm de fora e vêm lá de Paris, sei lá de onde, para trabalhar. 20 anos, né? 15 junto anos, com 10 você. anos, né? Deixa sua nessa jornada. mensagem agora para quem está assistindo, Exato. uma mensagem Eu queria que ela deixasse uma final. mensagem, você puxando esse gancho das pessoas que escolhem fazer a medicina, Sim. deixasse uma mensagem para quem está iniciando a carreira, para quem está pensando em fazer dermatologia, para quem está pensando em trilhar esse Escolhendo caminho. uma especialização. Aí. Que recado você deixaria olhando para aquela câmera ali? Ai. Mas eu acho assim, ó, que para os estudantes de medicina, para as pessoas que vão agora, né, escolher um direcionamento, antes de qualquer especialidade, eu acho que o médico tem que ter para si que a medicina é como se fosse um sacerdócio. Então, cada paciente que está ali na nossa frente é uma pessoa, são pessoas únicas e que você tem uma oportunidade de tocar a vida delas, não só com o seu atendimento, mas com o seu acolhimento. Então, a minha mensagem é levar a profissão com amor, com dedicação e se atualizar constantemente para poder entregar o seu melhor. Acho que é nada mais gratificante do que você ter pacientes de uma vida com você, porque realmente confiam no teu trabalho. Então, para qualquer estudante de medicina ou pessoas que estejam aí escolhendo a sua especialidade, fazer tudo com muito amor, e o resto é consequência. Obrigada! Gente, curte, compartilha, que eu acho que foi maravilhoso. Foi bom para vocês? Foi muito bom, gente. Utilidade pública, por favor, compartilhem. Até o Obrigada. próximo episódio. Nos sigam. Sigam também a doutora Karen. Como é que é o Instagram? Doutora Karen Krause Bonetti, e tem o da clínica também, que é @Fremissan. Então pronto, é isso. Até o próximo episódio. Até a próxima, gente. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada.